Olá pessoal, o tema da aula é licitações, Lei 8666 e também as introduções, as modificações introduzidas pela Lei 10.520, que é a Lei do Pregão Eletrônico. Tá? Lembrando que a licitação é um procedimento vinculado, tá? Determinado a todas as entidades e órgãos que compõem a administração direta e indireta, e como procedimento vinculado visa estabelecer uma forma da administração pública contratar a proposta mais vantajosa se utilizando de critérios jurídicos, tá? E oferecendo iguais oportunidades aos ofertantes, tá? Lembrando que a Lei 8666, além de ser de competência da União, cria normas gerais sobre licitações e contratos. As modificações trazidas pela Lei 10.520 trazem um outro tipo de modalidade mais simplificada, que é a questão do pregão eletrônico. Tá? Se a competência da União é exclusiva para legislar sobre normas gerais, podem os outros entes federativos legislar sobre licitações e contratos, sem evidentemente contrariar a norma geral que está estabelecida na Lei 8666. Muito bem. Ainda a previsão constitucional no artigo 22 é relacionada à obrigatoriedade da licitação como procedimento a ser utilizado por toda a administração pública. Então, quem é obrigado a licitar, ou seja, criar um procedimento previsto em lei que estabeleça propostas, ou seja, um regime de julgamento, tá, de quem poderá oferecer obras, bens, serviços, enfim, tudo que a administração pública pretende contratar e utilizar, evidentemente, o erário público, tá? Ou seja, há uma obrigatoriedade em respeitar esse procedimento por conta da lisura, enfim, tudo que envolve a administração, ou seja, você não poderá contratar como administrador público quem você bem entender. Tá? Você deve respeitar o procedimento e estabelecer condições aí de igualdade a quem quiser contratar, quem quiser oferecer bens, obras, serviços à administração pública. Muito bem. Vamos lá. Finalidade, então. A licitação traz a ideia de uma disputa isonômica, tá? Ao fim do qual será selecionada a proposta mais vantajosa. Estou lendo aqui um conceito, só para ficar mais claro, aos interesses da administração, com vistas à celebração de um contrato administrativo entre ela e o particular vencedor, chamado certame. Certame é o procedimento de licitação para a realização de obras, serviços, concessões, permissões de serviço público, lembrando dessa obrigatoriedade também, compras, alienações e locações, ou seja, tudo que envolve e tudo que será aplicado aí patrimônio público, certo? Dinheiro público, muito bem. Quem é obrigado a licitar, como eu já falei? Órgãos da administração direta, os fundos especiais, como por exemplo o FNDE, tá? As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, tá? Lembrando que as empresas públicas e sociedade de economia mista, mesmo tendo regime interno de direito privado, se obrigam, tá, à contratação pela licitação, pelo procedimento licitatório previsto pela Lei 8666, e as demais entidades controladas de forma direta e indireta pela União, estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Muito bem. Princípios previstos aí ao procedimento de licitação. Princípio da legalidade, ou seja, a licitação evidentemente está sujeita ao regime legal, tudo que envolve a questão do procedimento licitatório está previsto em lei, evidentemente, tá? Ou norma geral, enfim. O princípio da impessoalidade, ou seja, é vedado qualquer estabelecimento no edital de licitação de cláusulas ou condições que conduzam, tá? Ou imponham privilégios ou prejuízos a determinada categoria. Por quê? Lógico que isso não está ligado à questão da especialidade do tipo de contrato, mas certas licitações de maneira fraudulenta, tá? Por má fé aí do administrador público, são dirigidas a determinado fornecedor, vamos assim dizer. Isso aí é uma questão de improbidade administrativa, tá? Muito bem. Moralidade, lógico, né? A questão da honestidade do procedimento, igualdade aos licitantes, a probidade administrativa, ligada evidentemente à moralidade,
vinculação ao instrumento convocatório. O que isso quer dizer? Toda licitação, lembrando que ela tem um edital, esse edital é a norma geral daquela licitação. Então, ela estabelece uma vinculação àquele procedimento. Então, obrigatoriamente, cria uma vinculação às normas colocadas naquele edital. Tá? Julgamento objetivo das propostas, isso deve estar previsto no edital. Tá? Os procedimentos de qual será a proposta mais vantajosa, tá? Qual a melhor oferta, enfim. A doutrina também elege alguns princípios como formalismo, competitividade, procedimento formal, sigilo das propostas, outra questão importante, e a adjudicação compulsória. O ganhador do procedimento de licitação tem como uma espécie de um direito quase real sobre aquele contrato, né? Estabelecendo uma analogia aqui, tá? Muito bem, vamos lá. Já falei da questão dos princípios. Sim, a Lei 8666 estabelece hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. O que são essas hipóteses, tá? Previstas no artigo 24, 25 da Lei de Licitações. São hipóteses em que o procedimento é dispensado, tá? Ou por uma hipótese legal, ou por uma emergência, tá? Questão de calamidade pública, então o procedimento ficaria dispensado. É a questão da contratação direta, onde o procedimento é dispensado. Ou inexigível quando a competição se torna impossível, como por exemplo um software que só é fabricado por um determinado fabricante, como a Microsoft, por exemplo. Então você tem uma inexigibilidade do procedimento de licitação. Não confunda dispensa, porque a dispensa é uma questão discricionária, então, ou seja, uma liberdade dada ao administrador público para que ele possa dispensar o procedimento. Tá? E a inexigibilidade são hipóteses em que a competição é impossível. Tá? Então, dispensa na questão do artigo, estão previstos no artigo 24 da Lei 8666 e inexigibilidade no artigo 25, tá bom? Modalidades de licitação, pessoal. Há várias modalidades. A maior modalidade é a questão da concorrência, aquela de ampla divulgação. Ela é obrigatória para os contratos com objeto acima de R$1.500.000 para compras e serviços, e para serviços de engenharia há um valor superior a R$650.000. Muito bem. A modalidade de tomada de preços, tá? São os contratos até R$1.500.000, tá? E para compras e serviços até R$650.000. Muito bem. O convite, tá? Para contratação de obras e serviços de engenharia até o valor de R$150.000, e os serviços que não sejam de engenharia até R$80.000, tá bom? Então, essas três modalidades, convite, tomada de preços e a concorrência, são os contratos maiores, né? Então, você tem aí todo um formalismo nessas propostas, tá? Um outro procedimento, uma outra modalidade de licitação é o concurso, destinado à eleição de um projeto, uma escolha de um trabalho técnico, por exemplo, pode ser um trabalho de engenharia, tá? Um projeto científico ou artístico, mediante a instituição de um prêmio ou uma remuneração aos vencedores, tá? Então, é uma outra espécie de modalidade. A outra modalidade é o leilão, tá? Muito utilizado para a venda de bens móveis, inservíveis, tá? Aqueles famosos leilões da Receita Federal, por exemplo, tá? Ou bens imóveis penhorados, tá? O famoso pregão, tá? Então você vai ter o pregão presencial e o pregão eletrônico, tá? Lembrando que o pregão eletrônico é meio que uma regra hoje em dia nas licitações, porque ele é um procedimento muito simples. Você entra no site do órgão público e tem acesso aí a todos os... Geralmente o pregão eletrônico é utilizado para compra de bens consumíveis, renováveis, por exemplo, caneta, papel, enfim, e quem oferece a melhor proposta, tá bom? Fases do procedimento. Tem uma fase interna e uma fase externa. A fase interna, lembrando que o processo de licitação é um processo mesmo, um processo administrativo. Ele vai ter autuação, ele vai
ter um número, ele vai ter uma estimativa de custo, uma reserva de recursos orçamentários, tá? Essa é a fase interna, elaboração do instrumento, tá? Um exame desse instrumento pela assessoria jurídica e autorização para licitar, publicação do edital e encaminhamento dos convites, das propostas que sejam, né? Então, toda a divulgação da licitação. Lembrando que tudo que envolve a licitação deve estar ligado ao princípio da publicidade. Fase externa: habilitação, classificação, homologação e adjudicação. Lembrando, para falar uma questão muito importante do edital, o edital poderá ser impugnado, tá? A sua publicação, caso ele tenha algum procedimento, algum estabelecimento de um objeto que não seja lícito ou um procedimento que desvirtue a Lei 8666, ou seja, encaminhamento de um objeto para um determinado fabricante, um determinado fornecedor. Então, ele poderá ser impugnado, tá? Isso está no artigo 41. Muito bem. A habilitação é a fase onde os proponentes, né, ou seja, todos os licitantes apresentam suas propostas, apresentam os seus documentos. Lembrando que a habilitação tem uma fase técnica, ou seja, documentos que comprovem, né, a capacidade técnica dos licitantes. Isso é muito utilizado em obras, serviços, tá? Bem como a habilitação que envolve a documentação, ou seja, uma empresa que pretende licitar, que pretende ter contrato junto à administração pública, tem que comprovar regularidade fiscal, regularidade trabalhista, tá? Então, uma série de certidões, tá? Uma empresa que está passando por recuperação judicial não pode, portanto, se sujeitar a procedimento licitatório. Uma empresa que tem débitos com a fazenda do estado ou do município ou da União não pode também licitar, tá? Então, tudo isso envolve uma série de documentos, uma série de situações jurídicas que comprovem que aquela empresa, né, que pretende contratar com o poder público está regular. Muito bem. Lembrando também que é possível a questão dos consórcios, ou seja, um conjunto de empresas, um conjunto de licitantes que podem executar aquele contrato. Isso acontece nos contratos de grande vulto, tá? Por exemplo, criação de linhas de metrô, por exemplo. Um exemplo aí é o consórcio da linha 4, tá? Aqui no metrô de São Paulo, que tem um conjunto de empresas que pretendem aí fazer cada uma parte, tá, dessa grande obra pública. Muito bem. Lembrando dos recursos administrativos previstos no artigo 109, ou seja, quem é excluído do procedimento licitatório pode entrar com recursos, tá, com representações. É importante ler esse artigo, porque estabelece todos os procedimentos, tá? Lembrando também que todo procedimento licitatório pode ter algum tipo de recurso administrativo, mas também um questionamento junto ao Poder Judiciário para anular o processo licitatório. Então, para quem é excluído ou para quem, se sente preterido no procedimento licitatório. Muito bem. Sim, ainda a questão no artigo 89 e 98 dos crimes relacionados às fraudes licitatórias. É importante a leitura também desses artigos, lembrando que os crimes que envolvem a licitação são de ação penal pública incondicionada, ou seja, de competência do Ministério Público.